Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos transmitir na noite de hoje. Como dizemos, né? Aqui do nosso humilde lar. Hoje, então, retoma o seu trono, pelo menos na noite de hoje, a minha digníssima esposa, como vocês já podem notar aí. As pequenas, Lô, Lili, Lica, estão na casa da vovó, né? Dizem que não tem lugar melhor do que a casa da vovó, elas estão lá curtindo, aproveitando a noite de hoje. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e daqui a pouco a gente cumprimenta você nominalmente, ok? Boa noite para todos, bom ter vocês conosco e mais um estudo bíblico, né? Como foi dito, então, hoje nós estamos aqui de volta. Sei que não estarei à altura das pequenas, porque as bichinhas conseguiram me substituir muito bem. Nem sentiram minha falta, tenho certeza disso, né? Bom ter vocês aqui conosco. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, nós vamos cantar. Esse primeiro cântico tem tudo a ver com o tema do estudo de hoje. Diz: o teu amor se estende além dos céus, constantemente ele mostra que ele é fiel. Esse amor se estende além dos céus e chega até as nossas vidas. Boa noite aí ao Delmarque, a Jussiane, aos demais, Tayane, Jonathan, Maria de Jesus, boa noite Joaninha. Momento difícil aí, né, Joaninha? Seu cunhado partiu para a eternidade, vamos orar em seu favor e favor da família, sua irmã, né, também. A Dona Dulce, seu Nilson, boa noite, ao Noel também, a Elaine. Daqui a pouco a gente cumprimenta os demais. À medida que forem aparecendo aqui para nós vamos cumprimentando vocês, ok? Vamos cantar? Vamos lá. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar. Mas vem comigo estar, o teu amor me enche o coração. Encontro paz, a sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa. Do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar. Mas vem comigo estar, o teu amor me enche o coração. Encontro paz, a sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa. Do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Isso aí, Noel, Guilherme, Damares, Gabrielzinho, Gael, que ainda não está entendendo nada, mas um dia vai entender, não é? O Djalma, Diácono Djalma, manda um abraço para a Igreja Presbiteriana de Lima, Campos, no Maranhão. Ok, Djalma, Diácono. Claudemir, boa noite. Dona Zilda também. Nair, boa noite. Boa noite, seu João
Costa, casal que está sempre conosco. Eu acho que é o que tira em segundo lugar depois da dona Dulce. Seu Nilson, né? A Nair e o João Costa vem depois. Claro que tem mais gente aí que não perde uma live, um encontro nosso, e isso é muito bom. Vamos fazer uma oração inicial. Meus irmãos, vamos pedir a Deus a sua bênção, sua orientação. E como eu disse, vamos orar. Sueli, boa noite, seja bem-vinda também. Sueli, que é lá de... Agora, para eu lembrar, hein? Esqueci o nome, você lembra? Ih, minha mulher tá que nem eu. Ô, Sueli. Tá exigindo muito. Pois é. Ó, gente. Mas é bom ter você, Sueli, conosco. Sempre muito bom. Ó, aqui na nossa igreja, aqui em Bauru, na nossa igreja Aliança, tem então nossa irmã Sandra, que fez uma cirurgia hoje e amanhã ela acredita que estará de alta, né? Receberá alta para ir para casa. E nós continuamos orando pelo nosso irmão Carlos, né, aqui da nossa igreja também. Continuamos agradecendo a Deus e orando pela nossa irmã Lisbeth. E como eu disse agora há pouco, no início, vamos também orar pela família do Jair, cunhado da nossa irmã Joaninha. Agora a Sueli Mirtes está dizendo aqui, ó, Piraí do Sul. Desculpa, viu? Sueli, isso aqui é umidade, chama-se umidade avançando, ok? Maria Xavier, boa noite, Sidoca. Deus abençoe vocês e vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos, concentre-se nesse instante e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, graças te rendemos porque o Senhor nos permite mais uma vez, ó Deus, estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Rogamos que por misericórdia o Senhor nos use, o Senhor que tem falado sempre no nosso coração, fale ao coração de todos os demais que nos acompanham, sempre estão aí, Senhor, envolvidos com as reuniões de oração, com os estudos bíblicos, escola dominical, culto e tantas outras coisas que nós fazemos aqui. Obrigado, Senhor. Atinge cada coração pela Tua misericórdia, atinge com o Teu favor, pela Tua graça e edifica a nossa vida, ó Deus. Lembramos, Senhor, de agradecer pela cirurgia feita pela nossa irmã Sandra e, ó Deus, também esperamos que ela volte logo para casa, ela que está na expectativa de receber alta amanhã mesmo. Nós também queremos dar-te graças e rogar pela vida do teu servo Carlos, que, ó Deus, está em recuperação e tu sabes, ó Deus, das necessidades daquela família. Sueli, Mateus, que o Senhor o sustente com a tua graça, com a tua misericórdia. Também lembramos, ó Deus, da tua serva Lisbeth, por quem temos orado incessantemente, e pelos demais irmãos, Deus, aqui da nossa igreja e outros que estão nos acompanhando de longe, Senhor, cada um com o seu problema, com os seus problemas e as suas necessidades, que o Senhor conhece melhor do que qualquer um de nós. E rogamos aqui pela família do Jair, pela irmã da Joaninha, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fortalecendo os corações enlutados e suprindo, ó Deus, o vazio que fica cada vez que vai, ó Deus, um ente querido, tu sabes como ficam os corações daqueles que amam, ou que o amam, não é? O ente que se vai, que é amado, deixa, Senhor Deus, muitos espaços vazios e ninguém pode preencher. Só o teu Espírito pode fazer isso. Então, nós rogamos que o Senhor seja lá com a família do Jair, a irmã da Joaninha, e bem como a própria Joana, a Gabi e todos os demais familiares, Senhor, que o Senhor supra com misericórdia e graça coração dessas vidas. Abençoa-nos na noite de hoje, ó Deus, e fala ao nosso coração. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueci de cumprimentar o Lafayette, não é? Cumprimentei o João Costa, mas junto com a Gabi sempre tem aí o João Costa. Boa noite, João Lima, boa noite a Lisbeth, boa noite também a quem mais aí já chegou e que não apareceu para mim aqui ainda. Viu, gente? Renata Cardoso. Renata, boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda. Nós já vamos ao versículo da semana, é isso? Isso. Vamos lá.
Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos meditando, meus amados, em Isaías, nessa semana. Isaías no capítulo 26, o versículo 3. Boa noite, Jean. Boa noite, Edna. Sejam bem-vindos aí. Deus abençoe vocês. Isaías, capítulo 26, o versículo 3. Todos encontraram? Vamos dizer em uma só voz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Mais uma vez. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. No domingo pela escola dominical, então, voltaremos a esse texto. Se você ainda não memorizou, não perca tempo. Deixa aí anotado na sua Bíblia, em algum papel, né? E deixa aí sempre à sua vista. E no domingo pela escola dominical, voltaremos a esse texto, se Deus permitir. Boa noite, Ana Albertina. Bem-vinda. Você conhece aquele cântico, amor, que é infantil? Eu posso tocar, mas ele é fácil, né? Dizer, Deus é amor. A Bíblia assim o diz. Não é da minha época. Imagina, não é da... Esse é tão cantado, né? Ainda hoje nas escolas dominicais, com as crianças. E é o departamento infantil, imagina se não fosse, né? Lá no nosso não é da minha época, que eu sou nova, é da época que você era criança. Então vai sem violão? Capela, diz assim, ó. Deus é amor, a Bíblia assim o diz. Deus é amor, eu volto a repetir. Deus é amor, buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8, 1 de João. É no capítulo 4, versículo 8, 1 de João. É o texto que nós vamos ler aqui, ó. 1 de João 4, 8. Então, você aprendeu aí? 1 de João, vai lá no Novo Testamento, Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 de João, tá? Então, ó, a musiquinha ajudou agora, né? Deus é amor, a Bíblia assim o diz. Deus é amor, eu volto a repetir. Deus é amor, buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8, 1 de João. É no capítulo 4, versículo 8, 1 de João. É isso aí. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse é o assunto da noite de hoje. Claudemir, bem-vindo. E aí minha esposa está anotando no finalzinho do nosso estudo. Eu volto a cumprimentar aqueles para quem eu ainda não acenei e para quem eu ainda não dirigi a minha saudação, tá bom? Fica melhor eu pegar esse microfonezinho aqui, acho que fica, né, amor? Muito bem. Nós estamos estudando, vocês devem estar lembrados, os atributos de Deus. E hoje nos compete falar sobre o amor de Deus, como eu anunciei no grupo da nossa igreja aqui. E agora estou dizendo amplamente para todos aí que estão conectados a nós, tá bom? De tudo que as pessoas, então isso já é a nossa introdução do estudo de hoje, tá, gente? Tudo que as pessoas geralmente pensam e falam sobre Deus, o amor é o que geralmente recebe o maior destaque, não é? Eu creio que todos vão de concordar que é isso aí, não é? Então a gente sabe que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é justo, ou é justiça, que Deus é eterno, né? Nós sabemos, mas de todos esses atributos aí, o amor acaba recebendo proeminência, porque as pessoas falam mais do amor de Deus. Só que isto não significa que o amor é conhecido como a Bíblia realmente ensina. O fato de se falar muito no amor de Deus não é sinônimo de conhecimento real do amor de Deus. Então, em muitas situações, a forma de compreender o amor de Deus é muito mais uma fuga da justiça de Deus, por exemplo, né?
do que uma compreensão real e verdadeira deste amor. Então, você já deve ter ouvido pessoas que não são, não vou dizer nunca, mas não são de frequentar a igreja, não tem elo, não tem laços estreitos com a igreja, mas se forem inquiridas na rua, em qualquer outro lugar, onde Deus é amor. Principalmente quando as pessoas são confrontadas com algum erro, com algum pecado. Então, elas se escudam neste argumento: Deus é amor. Só que isso é como se o amor divino não tivesse qualquer relação com a aprovação das pessoas, e bem como das suas atitudes. Não é? Também é como dissociar o amor de Deus da justiça, da sua justiça, não é? E da sua santidade também. Porque quando o amor de Deus, e quando não, né? Porque o amor de Deus acompanha esses atributos aí, santidade e justiça. Então não há que se considerar o amor de Deus sem lembrar que ele requer de nós santidade e que ele requer de nós também justiça, ou que ele é justiça também. Há dois modos de compreender isso aí, tanto no que diz respeito ao nosso comportamento, como no que diz respeito a como Deus trata a humanidade, porque ele é justiça, e ninguém há mais justo que o Senhor nosso Deus. Então, quando alguém não compreende muito bem o amor de Deus e se escuda, ou arranja uma forma de fugir da santidade, como eu disse, da justiça de Deus, é como se estivesse confundindo este amor divino com um sentimento humano, não é? Que nós podemos chamar de amor. Não é? Confundir com um sentimento. O amor é muito mais do que algo momentâneo, né? O que eu sinto agora pode se transformar em alegria, em tristeza, em raiva, em ira, não é? Então o amor não está necessariamente ligado a essas evidências, não é? Quem ama também se ira, não é? Quem ama também se entristece. Mas vejam, então, não há que se confundir o amor com sentimentos. Sentimentos são instáveis, o amor não. Então, infelizmente, muita gente confunde o amor com o sentimento humano e aí acabam ficando diante de uma caricatura do amor, né? Muito, mas muito distantes, vamos falar mais adiante, não é? Da realidade que a Bíblia apresenta sobre o amor de Deus. Então, essa deficiência pode ser percebida, inclusive, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando nós temos um conhecimento equivocado sobre o amor de Deus, isso se percebe até pelo tipo de vida espiritual que nós temos, pelo tipo de vida que nós temos, não é? E principalmente quando isso diz respeito a pessoas que confessam ser cristãs e na falta apesar disso, não tem limites éticos e morais na vida. Não tem. Ou seja, eu estou dizendo que é muito crítico quando a pessoa diz que Deus é amor, que conhece o amor de Deus, que foi alcançada pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo dissocia o amor que ela deve a Deus da vida que ela leva. Então é uma caricatura de amor, porque quando Jesus foi inquirido sobre quais são os mandamentos, você deve estar lembrado que ele diz, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E o outro semelhante a este, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Isto é uma resposta genuína e legítima do amor que Deus nos tem. Se nós afirmamos que Deus nos amou e que nos ama, então nós havemos de provar isto praticando o amor, exercitando o amor. Então, observe a intensidade e a qualidade do amor que tem sido dedicado a Deus nas pessoas que se dizem cristãs. Observe. Aí eu pergunto, qual é a legitimidade deste amor?
Quantos amam de verdade a Deus e a igreja? Quantos amam de fato o próximo? Isso não é uma clara demonstração de que muita gente não conhece de fato o amor de Deus? É olhar para os lados, analisar a própria vida e então tirar a conclusão. Cada um aí olha para dentro de si, cada um olha para o contexto em que vive e avalia até onde nós de fato conhecemos o amor de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus gera comportamentos opostos a estes que eu acabo de escrever. A indiferença com relação à ética, moral, comportamental, né? O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a uma situação oposta. Quanto maior Deus é conhecido, ou o amor de Deus, melhor dizendo, é conhecido, maior é o desejo de amar a Deus e de amar a igreja também. Essas duas coisas caminham juntas. Maior é a disposição para viver na intenção de que Deus seja agradado. Não é assim? Se eu amo a minha esposa, se a minha esposa me ama, qual é a demonstração? Como nós vamos provar isto? Procurando agradar um ao outro. Este é o ponto. E se alguém diz que ama a Deus e não se preocupa em agradá-lo, então não está dizendo a verdade. Está vivendo uma, entre aspas, doce ilusão. Não é? Então, quem ama a Deus está disposto a viver na intenção de que Deus seja agradado. E nesse caso, qualquer um que afirma ser amado por Deus não estará se enganando. E não terá uma falsa sensação de bem-estar, que é o caso de muitos que estão no mundo. Está tudo bem comigo. A vida às vezes está do avesso, né? Na contramão da vontade de Deus, mas a pessoa insiste, Deus é amor. De fato, ele é amor, né? Agora, este amor está sendo praticado e aplicado a pessoas que o entendem desta maneira? A maioria não. Então, um amado convicto de Deus, não é? Também ama, não é? E tem essa convicção de que é amado por Deus é demonstrada no ato de amar. Jesus vai um pouco além, dizendo, amai os vossos inimigos. Desafiador isso aí, hein? Apesar da nossa incapacidade natural de conhecer o amor de Deus, como nós dissemos, ele é revelado na Bíblia e pode ser conhecido com a ajuda de Deus mesmo através da sua iluminação. Então, 1 de João, texto que nós estamos logo no início, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é amor. Então, no estudo de hoje, nós vamos refletir no significado desta afirmação, começando pelo seguinte ponto. Anotem aí. Hoje a minha esposa está aqui, então não sei como ela vai fazer. A Joaninha pode nos ajudar. Vânia, entrou aí, amor? Ainda não? A Gabi também sempre ajuda. Isso, Gabi está aí. Boa noite, a Gabi. Então, nos ajudem aí. Primeiro ponto é eu já marquei. A independência do amor de Deus. Quando a Bíblia afirma que Deus é amor, ela está dizendo que Deus é essencialmente amor. Não quer dizer que Deus tem o amor, ou que ele exerce o amor. É claro que ele tem e que ele exerce, mas quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela está indo muito além, é muito mais profundo. Deus é o amor, é mais do que ter, é mais do que exercer. Além disto, ele não é, e aí tem tudo a ver com o primeiro ponto, a independência do amor de Deus. O amor de Deus não é influenciado por nenhum fator externo. Não, ninguém ou nada pode impulsionar esse amor no sentido de atraí-lo por alguma qualidade ou algum valor que influencie o amor de Deus mais ou menos, né? É como dizer assim, Deus me ama porque eu sou muito precioso aos olhos de Deus. Deus não deve estar me amando porque ultimamente eu estou tão relapso, porque eu ando meio distante. Então, o amor de Deus não está condicionado a fatores externos. Deus é sempre amor, como ele é sempre eterno, como ele é sempre tantas outras coisas que nós já mencionamos aqui.
independente de quem nós somos, do que nós pensamos e do que nós fazemos. O amor que nós sentimos pelos outros, pelas pessoas e pelas criaturas é influenciado por algo que há nas pessoas e nas criaturas. Quem não ama um animalzinho de estimação? Mas se esse animalzinho é agressivo, arredio, então aí sim nós vamos dizer que esse amor está condicionado a alguma coisa. Quem passa por como é que é o nome desses lugares que eles têm animais para doação? Abrigo de animais, de zoonose também. Quem passa num abrigo aí de animais, e aí normalmente não tem um só lá, não é? Então a pessoa vai escolher porque gostou, porque é mais bonitinho, porque, sei lá. No caso da Jessie só tinha ela, era a última. Ah, no caso. Lá dos cestinhos. É por isso que ela veio? Não. Ela que escolheu a gente. Então, houve aí uma afinidade com o cão, né? E só que em dado momento pode haver também uma retração. Por exemplo, com as pessoas. Nós não nos identificamos com as pessoas mais ou menos. Alguns dizem assim, é como eu amo fulano, não é? E esse modo de falar, como eu amo, já é uma forma de mostrar a intensidade. E o nosso amor sempre está, ou normalmente, está relacionado ao que a pessoa é ou ao que a pessoa fez ou faz, em nosso favor, nosso benefício. Então ninguém diz assim para alguém que fez uma maldade contra a pessoa, como eu amo aquele que fez Não. Normalmente, o nosso amor depende de algo exterior ou algo externo. O amor de Deus não é assim, não é? Então, com Deus é diferente. O seu amor é incondicional. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha aí, Deus amou um povo inexpressivo, ou seja, sem expressão política, né? Sem expressão social. Não era uma nação de destaque. Deus escolheu um povo, vamos dizer, insignificante deste ponto de vista, não é? Deus amou o seu povo, segundo a Escritura, desde a eternidade. Isso mostra a independência do amor de Deus. Então a criatura não tem nada a ver com o fato de Deus decidir amar, colocar o seu amor, essência, não é? em prática. A criatura nada tem a ver com o fato de Deus decidir decidir amar. O seu amor provém de Deus mesmo, independente do que quer que seja. Vamos ver aí o que Paulo diz em 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vamos lá de novo, por favor. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a questão é, Deus chamou o seu povo e vocacionou porque odiou, porque reprovou, porque não se agradou? Não! Deus chamou e vocacionou porque amou. Quando? O texto diz, antes dos tempos eternos. Então, o amor de Deus está intimamente relacionado à sua livre e soberana vontade. Vamos ver aí
o que 1 João 4,19 agora, não é? Nos diz. Bem conhecido, 1 de João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Está muito claro, não é? Se Deus não nos tivesse amado primeiro, o que João está dizendo, nós não teríamos a capacidade que vem de Deus de amar. Amar quem? Amar como? É olhar para Deus e aprender com Ele, porque é amar sem esperar retorno. É amar também incondicionalmente. É claro que nós somos diferentes de Deus, não precisa dizer isto. Nós vamos amar mais ou amar menos, dependendo do contexto em que nós vivemos. Isso é do ser humano, é do homem. Mas, repito, as palavras de Jesus o cristão precisa chegar a uma maturidade tão elevada que ele tenha condições de amar os próprios inimigos. Isso é muito sério. A Bíblia não nos diz que Deus sequer nos amou porque sabia que nós o haveríamos de amar. Não há nada na Escritura que diga isto. Ele nos amou antes de nós termos uma sombra qualquer de amor por Ele. O que a palavra de Deus vai colocar de maneira muito clara é que nós éramos inimigos, errantes, e Deus nos amou. Então isto mostra claramente que o amor de Deus por nós jamais sofreu influência da nossa parte. Isso é fundamental para que a nossa reação ao amor de Deus seja legítima e seja voltada para a honra e glória de Deus e a gratidão por este indescritível gesto divino. Por isto, na introdução, eu disse, se alguém diz que Deus o ama ou que Deus o amou, então mostre. É preciso mostrar. E, meus irmãos, analisando a qualidade de vida cristã que muita gente tem tido nos nossos dias, é bastante questionável o amor que se professa ter a Deus. Mas muito questionável. É só ir voltar novamente às palavras de Jesus. Quais são os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que havia em nós, na eternidade, que levaria Deus a nos amar? Não havia nada. E depois, quando nós viemos à existência, a natureza com que todos nós nascemos tinha e permanece tendo tudo para provocar exatamente o contrário em Deus. Né? Então, em vez de levar Deus a me amar, o fato, meus comportamentos desde a mais tenra idade levaria Deus a me detestar e me reprovar. Né? Pelo simples fato de eu nascer sendo um pecador. Porque é isto que a nossa natureza evidencia. Tenho dito muitas vezes, os pais não ensinam os filhos a brigarem, os pais não ensinam os filhos a falar, a gritarem, os pais não ensinam os filhos a mentir, não, está na natureza humana. Então o que os pais precisam fazer é dar trabalho, ensinar os filhos a se amarem, a obedecerem, a não viverem gritando uns com os outros, né? E por aí vai, vocês já sabem. Bom, vamos ao segundo ponto desta noite. Primeiro nós falamos da independência do amor de Deus. Agora vamos falar da eternidade do amor de Deus. Assim como Deus é eterno, é muito natural que nós reconheçamos a eternidade também do seu amor. O amor de Deus não teve princípio e também não tem fim. Como está escrito lá em Jeremias 31:3, amor, leia para nós, por favor. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha, o que se faz na nossa realidade? Inverte-se o versículo, né? Deus me atraiu com benignidade para que ele pudesse me amar. Ele me atraiu para me amar. Não. O texto está dizendo, com amor eterno eu te amei
e com benignidade te atraí. É maravilhoso saber, meus irmãos, que o nosso grande Deus amou o seu povo antes que o céu e a terra tivessem sido formados, não é? Ele fez isto livremente. Antes que qualquer um dos seus pudesse fazer algo que o honrasse e o glorificasse. O apóstolo Paulo relata isto em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ver. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo centralizado em Deus. Observou aí? Tudo. Então, em nenhum momento há espaço para dizer assim, ele amou porque ele elegeu, porque ele viu que nós seríamos bons. Ele amou porque ele viu que nós não seríamos como os demais. Não, não. Tudo centraliza a pessoa de Deus. Uma outra versão da Bíblia, desse texto aí, diz que havendo-nos predestinado em amor. Havendo-nos predestinado em amor. Sem nenhuma dúvida, isso deveria arrancar de nós, de cada homem e mulher salvos, o senso de uma profunda gratidão e louvor. É por essa razão, meus irmãos, que eu digo e insisto, viu? Quando nós olhamos para a realidade que envolve a igreja odierna, não é? É preocupante. Nenhum pastor, nenhum conselho de igreja, nenhuma liderança precisaria se desgastar tanto em encorajar e levar as pessoas a terem uma vida séria, uma vida cristã séria, de envolvimento sério com Deus, se a resposta, se a nossa vida, na verdade, não é, fosse uma resposta ao reconhecimento do amor de Deus em relação a nós. É tão grande que então eu quero fazer o melhor eu quero dar o melhor de mim. Porque o que está em jogo, o que estava em jogo era a minha eternidade. Não eram os dias da minha vida aqui apenas, mas a eternidade. Então o que Deus fez? Por amor, com amor eterno, ele me desviou desse destino tão cruel. Por quê? Nós vamos falar agora no último ponto, que é o mais longo de todos, porque ele vai abordar vários aspectos. Então, o terceiro tópico diz exatamente isso. Outras características do amor de Deus. Tudo bem aí? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o amor de Deus é soberano. Está aqui. Assim como Deus é soberano, o seu amor também o é. Não é? Por quê? Porque Deus é Deus. Deus faz o que o agrada. Deus não atende os caprichos, não vive, não é governado pelos caprichos e pelas intenções humanas. Não. Deus é amor. Ele ama a quem lhe apraz. Vejam o que está escrito aí em Romanos 9:13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que Jacó tinha de diferente do seu irmão Esaú? Vocês estão lembrados? Jacó era melhor do que o seu irmão? Não. Quando os dois cresceram e Isaac estava velhinho já e nem podia enxergar direito, Rebeca com Jacó fizeram ali um conchavo para enganar Isaac. Jacó não era melhor do que Esaú. Claro que naquele momento em que Jacó fazia o prato de lentilhas e Esaú vinha do campo, cheio de fome, e virou para Jacó e disse assim, olha, me dá um pouco dessa coisa vermelha que você está fazendo, esse guisado vermelho aí e tal. Jacó disse aí, foi esperteza mais uma vez de Jacó, mas ao mesmo tempo, Jacó mostra uma confiança que faltou em Esaú naquele momento. Mas os dois não eram
Não havia diferença entre eles, os dois eram semelhantes em natureza, corrompida e pecaminosa. Mas Deus disse: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Numa forma de interpretar isso, Deus decidiu ter misericórdia de Jacó e tratá-lo com graça. E a Esaú, Deus tratou do modo como era justo, como ele e Jacó mereciam. Né? Ele e Jacó mereciam. Mas, repito, Deus, por sua livre vontade, decidiu usar de misericórdia com Jacó. Decidiu tratar Jacó com graça. Então, eles tinham os mesmos pais, eram semelhantes em natureza, mas Deus amou a um e reprovou o outro. Por quê? A resposta está no próprio texto, lá no versículo 15, capítulo 9 de Romanos, que diz aí: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É isto, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. É Deus falando. E aí, Paulo ainda simula um pouco mais adiante, não é? Quem és tu? Ou você vai dizer para mim assim: então Deus não pode reclamar de nada, porque a vontade de Deus jamais pode ser desobedecida. Tudo que Ele quer vai acontecer. Então, é uma forma muito sutil de jogar para Deus a responsabilidade como Adão e Eva fizeram, não é? Mas é bom lembrar que favor é favor, não é? Então, Deus amou porque quis amar. Deus salvou porque quis salvar. Não há em nenhum ser humano nada que constranja Deus a fazer estas coisas tão magníficas. Imaginemos, aqui para se ter uma noção, que Deus não agisse desta maneira, livre, soberanamente. Vamos pensar de modo oposto. Imaginemos que o amor de Deus é orientado ou governado por outro fator alheio à sua vontade. Então, a conclusão é muito óbvia. Isso destituiria Deus da sua livre e soberana vontade. Logo, ele não seria Deus. Ele teria que se submeter a alguma lei, mesmo que ele fosse o autor desta lei, então ele estaria condicionado à sua própria lei. Jesus veio obedecer. É diferente. Né? Então, Jesus se tornou homem, Deus se tornou homem, como qualquer um de nós, para fazer o que nós não podemos. Mas Deus, mesmo Jesus na eternidade, não estava condicionado a obedecer nada. Na eternidade, não. No seu estado de humilhação, sim, porque ele veio fazer o que nós não conseguimos fazer, que é obedecer à lei de Deus. Deus é livre. Ele é Deus. Ele criou do nada tudo. Por quê? Porque ele quis. Em Efésios, capítulo 1, nós lemos agora há pouco, né? Então está posto de um modo muito claro. Vamos ver novamente aí, amor, por favor. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos ver aqui nesse texto, eu vou pegar a Bíblia mesmo, porque o meu está aberto lá em 1 João 4, né? E eu quero destacar aqui alguns pontos muito importantes, né? Que diz aqui. Bom, vou ler o 3, porque é o início da frase, né? Bendito o homem, não. Bendito o homem está lá no Salmo 1. Aqui é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, olha, primeiro, bendito Deus. E as bênçãos nos são dadas em Cristo. Eu disse que o texto centraliza Deus. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê?
para que Deus fosse nosso servo e fizesse nossa vontade? Não. Para sermos santos e irrepreensíveis perante quem? Perante Ele. E em amor, nos predestinou. Em amor, nos predestinou, nos elegeu para Ele. Olha que coisa. De novo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade humana? Não. Segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Deus ama. O amor de Deus é soberano como Deus o é. Eu disse. E agora, a ênfase é a seguinte: o amor de Deus é infinito. Na realidade, tudo em Deus é infinito. Ele está presente em todo o universo que criou. A sua sabedoria não sofre nenhuma limitação porque ele conhece todas as coisas, do passado, do presente e as do futuro. O seu poder é ilimitado. Não há nada difícil demais para Deus. Assim, da mesma forma como Deus é tudo isto, o seu amor também é ilimitado, sem limite. Vamos ver aí o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9. Mas antes disso, eu vou citar aqui o que eu transcrevi das palavras de Arthur Pink. Há nele, em Deus, uma profundidade que ninguém consegue sondar. Há nele uma altitude que ninguém consegue escalar. Há nele, Deus, uma largura e um comprimento que desdenhosamente desafiam a medição feita por todo e qualquer padrão humano. E Isaías, então, vai falar desta diferença indescritível, lá no capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Exatamente. Mas vamos ainda. Vocês observaram a ênfase? Os meus caminhos não são os vossos. Os meus pensamentos não são os... Eu estava para espirrar e pedir licença, mas me pegou despreparado. Desculpa aí. Olha, então eu vou voltar lá, não é? Os meus pensamentos não, disse Deus, não são. Os meus caminhos não são. E aí o que coloca depois? Assim como os céus estão distantes da terra, seus meus caminhos e os meus pensamentos estão distantes. Então, é indescritível, ok? Vamos ver ainda Efésios 2,4, o que está escrito lá. Efésios 2:4. Falando do caráter infinito do amor de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Grave essa palavra, grande. Por causa do grande, que é uma outra forma de dizer o infinito, é imensurável, não é? E aí nós temos o clássico texto de João 3:16, que nós vamos repetir um pouco mais adiante, mas vamos agora com uma colocação paralela, não é? A palavra grande aqui tem tudo a ver com o que está lá em João 3:16, que diz aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... De tal maneira, ou seja, imensurável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esses textos aí, meus queridos, mostram que o amor de Deus não pode ser avaliado por homem nenhum. Ninguém é capaz de avaliar. Então, nenhuma língua pode expressar de maneira plena, completa, a infinidade do amor de Deus, e nenhum intelecto é capaz de compreender o amor de Deus. O que Paulo diz em Efésios 5:19.
Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Seria esse mesmo, amor? Eu acho que não. Não é, não, né? Então, essa referência está trocada. Depois você acha para mim, por favor, que excede todo o entendimento. A ideia é essa daí, tá bom? Eu não vou procurar para a gente não perder tempo, mas a ideia é que nenhuma mente, nenhuma língua pode expressar plenamente o caráter infinito do amor de Deus. Então excede. Eu me lembro, é claro, que também a Bíblia fala da paz de Deus, que excede todo o entendimento, mas aqui nós estamos falando do amor. Então, o Google joga na paz, a paz de Deus. O mais profundo, se nós não acharmos agora, não se preocupem não. Não fiquem procurando aí, senão vocês vão também se desconectar aqui, ó, não é? O mais profundo que as nossas mentes conseguem chegar a respeito do amor de Deus, e as ideias mais complexas que nós podemos ter estão infinitamente abaixo da verdadeira natureza do amor de Deus. Perceberam o que eu estou dizendo aqui? Achei. Achou? Qual? Efésios 3... 19. Deve ser o 19. Exatamente. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso. Obrigado, amor. Que eficiente, que eficiente. Olha, então está aí a mesma paz que excede o entendimento, né? Aqui é também nivelada com o amor, né? O amor de Deus também excede o entendimento. Então, voltar lá novamente no parágrafo que eu li e perguntei a vocês se vocês captaram o que eu estou tentando dizer aqui. O mais profundo, vou repetir, que as nossas mentes conseguem chegar. O mais profundo que as ideias e mais complexas que nós podemos ter a respeito do amor estão infinitamente abaixo da verdadeira natureza do amor de Deus. Então, em terceiro lugar, neste tópico aí, eu disse que o amor de Deus é soberano, que o amor de Deus é infinito, e agora nós vamos ver que o amor de Deus é imutável. Ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai falar sobre Deus, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, assim é o amor de Deus. Deus é amor. E como Deus não muda, o seu amor também é imutável. Não sofre qualquer variação ou diminuição. Salomão, em Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7, mostra esse caráter imutável, invariável do amor de Deus. Vamos ver o que ele diz aí. Cantares, minha mulher está precisando agora aqui correr, porque ela estava atenta a outra coisa. É que esse não estava... Cantares 8, 6 e 7. Vamos ver. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Então, o amor de Deus é tão forte que é imutável. As muitas águas, esta é a comparação, é a metáfora que Salomão usa. Então imagine os oceanos. As muitas águas não poderiam apagar este fogo, que é o amor de Deus. Não poderiam. As lavas de um vulcão, elas são resfriadas quando chegam ao oceano, não é verdade? Mas o amor de Deus não pode ser apagado. Vejam, eu não conheço algo tão agressivo como a lava de um vulcão. Um vulcão entrando em erupção, as destruições que ele promove são terríveis.
Mas quando chega no oceano, as águas dão um jeitinho de acalmar, não é? Mas o amor de Deus não é assim. As muitas águas não podem apagar este fogo que é o amor, e esta força que é o amor, e nem os rios podem afogá-lo. O apóstolo Paulo, nesta mesma linha de raciocínio, nos diz o seguinte, um texto muito conhecido de Romanos 8, 35 a 39. Vamos ver aí. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Vamos ouvir com muita atenção. Nem a morte... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar-nos do amor de Deus. De onde vem a certeza de salvação? Na fé, nestas palavras que estão aí. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus, em quarto lugar, eu estou caminhando para o final, já olhei ali no relógio. O relógio é meu inimigo, né, numa hora dessa. O amor de Deus é santo. O amor de Deus não é medido e nem está condicionado, como disse na introdução, a algum capricho humano, paixão ou sentimento. Pink nos diz o seguinte, o autor que estamos estudando: o amor de Deus não é mera fraqueza boazinha, nem brandura efeminada. As Escrituras declaram em Hebreus 12, 6, que diz lá, amor, tá aí? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se o amor de Deus é santo, então ele não tolerará o pecado, mesmo que este pecado esteja presente no povo de Deus. Aí vai acontecer o que está escrito em Hebreus. Deus vai corrigir, porque ele corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. O amor de Deus é puro e não se mistura com nenhum sentimentalismo efêmero, humano, não é? Passageiro, limitado, não. O amor de Deus é pleno de graça. Então eu já disse que o amor de Deus é soberano, já disse que o amor de Deus é infinito, já disse que o amor de Deus é santo, não é? Acabamos de falar aqui, e que ele é imutável. Agora, o amor de Deus é pleno de graça. O amor e o favor de Deus são inseparáveis. Então, ela já leu o texto de Romanos 8, só que leu do 35 ao 39. Então, eu gostaria que você lesse, amor, do 32 ao 34. Romanos 8, 32 a 34, por favor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então está aí, nós vamos voltar ao texto de João 3,16, porque agora no finalzinho eu quero enfatizar algumas coisas rapidamente que tem tudo a ver conosco aqui. João 3,16 diz que a prova deste intenso, deste grande, poderoso, né, e aqui graça, né, cheio de graça, que é favor, né, a prova desta graça é a morte de Cristo, a entrega de Cristo, lá em João 3,16. Né? Então veja que Cristo não morreu, de acordo com João 3,16, para que o pecador pudesse ser amado. Não. Cristo morreu porque o pecador foi amado. É isto que está lá. Deus prova
seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo, aí está a questão, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus é causa, não é resultado da entrega de Cristo. E na entrega de Cristo, nos seus sofrimentos, na sua morte, não há em nenhum momento qualquer incompatibilidade do amor que o Pai sempre teve em relação ao Filho. Jesus diz lá em João 15:9, o seguinte, leia, irmão, por favor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, eu quero terminar aqui trazendo você para esta realidade. Veja, Cristo diz, como o Pai me amou, eu também vos amei. Não há dúvidas que Cristo amou o Pai, que ele foi amado. Deus disse em duas ocasiões clássicas, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Agora, o autor aqui nos diz o seguinte, isso é muito importante. Há aqui farta causa para confiança e paciência sob a aflição debaixo da mão de Deus. Falando de nós aqui, viu? Falando de você, falando de mim. Cristo, vou repetir, a farta causa para que nós confiemos e tenhamos paciência quando nós estamos em aflição. Cristo era amado pelo Pai, mas ele não foi eximido de pobreza, de humilhação e de perseguição. Cristo teve fome e sede. Assim, quando Cristo permitiu que os homens cuspissem nele e o golpeassem, isso não foi incompatível com o amor de Deus por ele, não. Então o autor agora nos chama a atenção dizendo, portanto, que nenhum cristão questione o amor de Deus quando passar por aflições e provações. Não. Deus não enriqueceu a Cristo na terra com prosperidade temporal, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça, segundo Mateus 8:20. Mas Deus lhe deu o Espírito sem medida, de acordo com João 3:34. Aprenda, diz aqui Pink, aprenda o cristão, pois, que as bênçãos espirituais são os principais dons do amor divino. Que bênção saber que ao passo que o mundo nos odeia, Deus, ao contrário de tudo isto, nos tem amado. Ele nos ama. Você pediu para falar alguma coisa? Não? Ok, assim eu termino, eu concluo a nossa meditação de hoje, rogando a Deus que nos abençoe e nos ajude a compreender o seu amor, o amor de Deus, não como o mundo entende de amor, e muitas vezes nós acabamos tropeçando nestas compreensões limitadas. O amor de Deus não é como o mundo pensa e como o mundo vê. Dá para cantar um cântico, amor? Dá. Que Deus abençoe, meus irmãos, e nos ajude a compreender o quanto nós somos amados por Deus e a responder este amor com amor, não é? O amor a gente responde com amor. É isso aí. A gente pensa em vários cânticos, né, enquanto vai falando. E vieram 3 na minha mente, mas eu creio que a gente pode cantar aquele quebrantado. Eu olho para a cruz e ele diz, impressionante é o seu amor que redimiu, que me salvou, porque ele é fiel. Vamos lá, vamos cantar aí. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu Amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Que Deus nos ajude. Nós vamos fazer uma última oração. Meu desejo sincero, meus irmãos, é que ao analisarmos a nossa vida, nós concluamos que o amor que nós temos dedicado a Deus, o serviço, pelo serviço que nós prestamos a Ele, seja sincero, uma resposta legítima ao amor legítimo que nos alcançou. Vamos orar. Amor, por favor, faça a oração. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Graças te damos porque o Senhor sempre tem algo a falar aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por este amor, esse amor que quebranta o nosso coração, esse amor que nos aproxima de Ti, que nos une ao Senhor, esse amor que nos dá uma vida em Cristo Jesus, uma vida verdadeiramente feliz. Nós não merecemos, ó Deus, porque somos miseráveis, mas obrigada porque o Teu amor nos alcançou. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, para todos sempre. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe a todos que estão conosco, alcance, Senhor, a cada coração, dê a cada um o Teu amor, a Tua paz, a Tua graça, Senhor, e nos conceda um restante, ó Deus, de semana muito feliz, muito abençoado, no nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu vou me despedindo por aqui, lembrando que no domingo, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos ter a classe dos catecúmenos funcionando. Só um minutinho. Crianças estão convocadas. Vamos à escola dominical. Estamos estudando um livro maravilhoso chamado O Poder da Criança que Ora. Às vezes a gente fala assim, a oração é só para adulto, criança faz aquela oraçãozinha, né, de 3 palavrinhas e tá bom. Não, criança precisa aprender a orar, a falar com Deus. É um livro lindo que eu já li, maravilhoso, então vale a pena. Coloca o despertador, fala assim, mãe, ó, preciso ir para a escola dominical. Coloca o relógio para despertar e vamos juntos 9 horas estudar esse livro tão lindo, O Poder da Criança que Ora. Então, muito bem. 9 horas da manhã. E os professores também, nós teremos aí uma homenagem pelo Dia dos Professores. Posso dar o meu recado agora? À vontade. É, brincadeira, é isso, porque eu comecei a dar um aviso aí, ó. Eu aproveitei o ganho. Mas é tudo muito bom, não é, gente? Ó, então vou repetir. Domingo, classe dos catecúmenos, tem alguns candidatos aí que eu vou, já mencionei o nome, vou repetir, ó. Josiane tá aí, Jonathan, Tayane, o Ronieres, que hoje não entrou porque tá viajando, né? Deve estar com o presbítero Beto aqui, ó. Sim. Então, o Ronieres, a Kiko, a Lorena, o Fábio, quem mais?
A minha parte você não lembra não, né? E ele também é a minha parte, eu tenho que lembrar, né? De mim, né? Gente, então, boa noite para o Del. Tenha uma boa noite de descanso. Você, Del, Jussiane, Jonathan, Tayane, Joninha, Lafayette. Deus te fortaleça, minha irmã. Maria de Jesus, Dona Dulce, seu Nilson, Noel, Elaine, Sidoca, Guilherme Damares, Gabriel, Pequenino Gael, Diácono Djalma, Claudemir, Dona Zilda, Nair Pereira e João Costa, Sueli Mirtes, Lisbete, Maria Xavier, João Lima, Jean e Edna, Márcia Valentina, Rose, Victor, Gabi, Loide, Dolorinha, Diácono Sebastião, Bete, Dona Alvina, Albertina, Caris, minha filha, você tá aí ainda? Luzia, Ronieres, Rosângela Cardoso, Jorge Oliveira, Ismael, Maria, Presbítero Beto, disse João Carlos, Wagner Meiado, Valdene Silva, Dioclésio Duarte, Nair Souza, mãe da Ju, Noêmia Santos, amiga minha. Ok. Lá de Guianazes. Gabriel Hernandes, presbítero Bonora e Dona Elô. Gabriel estava sentindo falta de você, caboclo aí, ó. Jane Raquel Lá Mitz. de Vitória, minha amiga. Beijo. Ok. Mitz Carvalho e, por fim, o Celso Couto. Que Deus abençoe a vocês e que nos ajude domingo. Se Deus quiser, 9 horas, estaremos de volta com a escola dominical. Minha esposa vai desligar ali, mas nós nos veremos, se o Senhor Deus amado nos permitir. Até breve, pessoal. Ai, meu Deus do céu.